Uma guerra de empresas se inicia e o prota começa uma missão super secreta com um disfarce de agente super secreto. Vemos forasteiros tentando roubar a empresa da Shadow Garden quando a Alpha chega e as garotas tiram seu disfarce, sacando suas espadas do julgamento, acabando com tudo. A guerra está prestes a começar. O dia chega com os amigos do prota usando roupas da loja Mitsugoshi, mas de origem duvidosa, com a Alpha usando o conhecimento do prota, criando uma nova cultura com ternos chiques nesse mundo. A noite chega, o prota se veste e agora ele não é mais Shadow, ele é o super agente secreto de elite. Ele chega no trem onde Yukimi está, se declarando como John Smith. É dito que Garten está querendo a queda de Mitsugoshi, e enquanto eles estão tentando destruir um ao outro, eles irão agir. O prota precisa agir, mas tomar cuidado com o espadachim que tomou o controle da aliança das grandes empresas e está mandando no Gar Getan, o demônio espadachim, onde Yukimi nutre um ódio grande por ele. Com isso, a conversa de ambos terminam. O dia chega com uma briga para comprar produtos em promoção, mostrando que Alpha e as demais estão entrando em conflito com todas as empresas. Ambos compram roupas e é mostrado novas notas, onde foram emitidas pela aliança, por isso as promoções para comemorar, onde as notas antigas eram do banco Mitsugoshi, basicamente porque o prota mencionou quando criança a elas e elas seguiram ao pé da letra, quando o prota pensa em algo, um sonho onde ele tinha, que era basicamente fazer cópias de uma nota. Com isso, seu plano está em sua mente. A noite chega onde ele se encontra com Yukimi, falando sobre a moeda papel e a falsa existência de crédito, já que são trocadas ouro por cédulas. Como tem essa troca, meio que o dinheiro é dobrado, e graças a isso a capital irá crescer, já que meio que está pegando o dinheiro emprestado das pessoas. Essa é a vantagem do tal crédito, mas é realmente interessante? Ele entrega duas notas, onde uma é pior que a outra, onde se torna fácil de falsificar, criando uma fortuna. Mas essas notas só são circuladas na capital, onde eles encontrariam fácil a origem. Ele fica puto com seu plano sendo jogado para baixo e aparece em sua frente, e começa a questionar ela sobre ser assim que ela pensa. Mas na verdade era óbvio que em pouco tempo que elas seriam circuladas, as notas elas seriam encontradas. Mas mesmo sendo descobertos, os cidadãos começariam a duvidar das próprias notas reais, se aquilo em sua carteira é realmente real, tirando toda a credibilidade ao crédito das notas. Quando todos começarem a ter essa dúvida, eles iriam correndo trocar pelo seu ouro de volta, e com isso eles poderiam monopolizar os ganhos, um plano genial. Mas ele pergunta, é realmente isso que você pensa? Criando uma tensão gigante no local, e ela responde que sim, esse é o plano infalível. Com a resposta que ele queria ouvir, ele sai do trem e a pressão que ela sentia some, onde ele, no final, estava apenas testando sua sinceridade, mas na verdade o prota só ficou triste porque seu sonho de ficar rico ficou um pouco longe. Vemos Sid comendo em uma quitanda e do nada, Delta perto pedindo comida. Ele segue com ela dizendo que ele está fedendo a raposa e seguindo com ele dizendo que veio à capital caçar bandidos. Com isso ela se lembra do motivo especial que a Alpha tinha pedido a ela. Vemos Garten conversando com Getan sobre os assassinos de elite que foram chamados. O prota, como tinha prometido, seguiu aos esgotos com Delta para caçar os tais bandidos. Ela encontra seu irmão chamado Zabra e ela simplesmente o mata, dizendo que não precisa de um irmão fraco. O prota não entende, mas ela diz que seu pai tem várias amantes e mais de 1000 filhos. A lei desse clã é: os fracos morrem, os fortes sobrevivem. Com isso ela fica tentando fazer o Shadow virar o líder do seu clã, e ela teria vários filhos com ele, e eles seriam os mais fortes. E ele obviamente recusa indo pra casa. É dito que alguns caras estão tentando roubar os segredos da loja, e infelizmente a Gama pede pra resolver, mesmo ela sendo péssima em lutar. Eles conseguem entrar, passando pela segurança, mas ela chega no local com duas ajudantes. Ambas duas pegam os caras, e ela fica com o chefe. Ele tenta acertar ela, mas ela incrivelmente toma o golpe, mas sente como um coque na cabeça, ficando assim com raiva. Ela puxa sua espada de slime e tenta acertar ele, mas erra tudo mesmo sendo rápida, quando do nada ela ativa a energia da sua espada e só começa avançando sem saber o que fazer. Ele começa a desviar de tudo e ataca ela, e toma outro cascudo na cabeça. Ela aumenta a força e destrói metade da parede, com ela se lembrando que o prota disse que sua energia é grande, então ela deveria colocar muita energia e disparar. Mas ela tropeça e cai, quebrando mais e achando que o cara apenas desviou, só que na verdade ela que errou. Ele não entende nada do que essa mulher tá falando, mas ele acha ela forte. Ele olha pra trás e vê que as garotas derrotaram todos. Ela agora, decidida a atacar com tudo, se prepara e tropeça jogando sua espada. Ele, que tentou fugir, por azar, cai de frente pra espada e é derrotado. Vitória da Gama. É dito a Getan que a equipe que ele mandou foi derrotada, mas ele só precisa de tempo para finalizar seus preparativos. Ele terá o maior poder. Sid passa um tempo com Alexa, que está treinando seu estilo, o que é bacana já que ela odiava, mas viu o Shadow usar e começou a ver a beleza em si própria. Ela diz que mudou um pouco o jeito de agir, já que tudo que ela podia fazer era assistir o que aconteceu na frente dos seus olhos.
e a outra com ódio nos olhos treinando, Iris, após ser completamente humilhada por Shadow. A noite chega com alguém dizendo que os preparativos estão completos. Em uma mina abandonada, as cédulas estão sendo preparadas. Não é tão nítido, mas a com menor qualidade é a verdadeira. Com isso, elas começaram a circular como planejado. Alpha encontra essas cédulas, mas não gosta por tirar a credibilidade das notas, pedindo assim pra Gamma descobrir de onde vêm essas notas. Getan descobre também sobre as notas e fica pensando que isso vai dar ruim para ambas empresas, o que não faz sentido. Junto a isso, esse na verdade era o plano dele desde o início. Alguém começou sem ele, com isso sendo feito na hora errada. A equipe da Rose chega no trem, que está transportando as cédulas, e entram com a missão de investigar quem está por trás disso, mas estranhamente não há passageiros, quando elas são presas com linhas feitas de mana. E o Prota aparece absurdamente. Elas tentam cortar, mas elas são quase indestrutíveis, quando ele se apresenta como John Smith. Rose tenta atacar, mas é presa facilmente, mas ainda é cedo. Vocês não podem descobrir mais que isso. Com isso, todas sendo jogadas para fora do trem. Rose fica com raiva, mas é parada já que sua missão era só investigar, e esse trem era uma armadilha. Com isso, voltando para relatar a Gamma o ocorrido. Elas relatam o que aconteceu e que John Smith é tão bom quanto as Sete Sombras, ou até mais. Com isso sendo decidido que Delta irá cuidar dessa nova pessoa. Ela rapidamente acompanha o trem e pula quebrando a janela com sede de sangue. Ele, elegantemente, simplesmente guarda seu caderno e se defende com linhas. Ele começa a tentar prendê-la, mas ela tem uma velocidade grande, com isso usando o rugido para destruir o trem, diminuindo assim a eficácia das linhas. Mas ele, de forma genial, usa os destroços do trem com a linha para prendê-la. Ela, agora indefesa, percebe o seu cheiro. Como ela tem um olfato apurado, ela descobre que ele na verdade é o Shadow. Ela diz que vai relatar a Alpha, mas ele diz que vai dar uma missão secreta a ela, já que ele tem prioridade nas missões. Com isso ela aceita se ele fazer um pedido a ela. Ele explica onde fica a cidade sem lei, onde ela precisará matar o Juggernaut da Torre Negra. E com isso ela segue. O dia chega e Gamma encontra um tipo de colar da Delta e que ela nunca abandonaria a missão que foi dada a ela. Com isso acreditando que ela está morta. As cédulas falsas estão aumentando cada vez mais, com isso aumentando a raiva da Alpha pelo John Smith. Garten avisa também sobre as cédulas e Getan também fica com raiva pelo Prota, com cada empresa investindo alto nisso. A noite chega com Beta relatando ao Shadow sobre o acontecimento, quando ela relata da morte da Delta, que ele sabe que não é verdade. Com isso ele segue indo embora e deixa um papel escrito para ela decifrar o significado. Ele agora, após resolver isso, volta ao trem com seu outro disfarce. Quando vão tentar parar o trem, ele simplesmente tira o lixo do caminho, ficando em cima do trem. Ele vê alguém no trilho e a Alpha pula tentando matá-lo. Ele com isso tenta acertar ela de volta e ela desvia. Começa agora uma luta insana entre os dois, com ela elogiando tudo que ele faz, percebendo que ele na verdade só poderia ser Shadow. Mas ela não entende. Ela pergunta sobre a Delta e ele diz que a mandou para um lugar distante. Ela não entende a resposta e explode em raiva por querer apoiá-lo com tudo que tem. Apoiar a pessoa que salvou sua vida. Mas é como se ele não precisasse dela. Após esse desabafo, ele diz que ao final de tudo, ela entenderá. Ela tenta dar o golpe final com tudo que tem, mas ele segura sua espada com as mãos nuas e a joga. Ela basicamente entrou em uma forma de nuvem, usando ilusão, mas ela precisava ficar sólida para atacar. E com 2 golpes de artes marciais, ele o joga para longe, fazendo assim Alpha, a mais forte dos 7, ser derrotada e entrar em uma depressão profunda. O trem chega a seu local, com Yuki mostrando todo o ouro que conseguiram e que tudo deu certo. Ambas empresas irão cair graças à grande demanda das moedas de ouro. Eles voltam ao trem, com ela explicando que quando criança, os clãs mais poderosos e os fracos guerreavam, com linhagem sanguínea sendo muito importante. Com isso, o filho dos grandes lobos e a filha das raposas espíritos teriam que se casar, sendo ela e Getan. Eles eram felizes, ambos se sentiam felizes, mas um conflito se iniciou entre os dois clãs e a vila foi pega no fogo cruzado. A inteligência das raposas foram inúteis, com Getan traindo todos e fazendo uma chacina. Ele por fim corta as costas de Yukimi, criando uma cicatriz enorme nela. Ele pensa em ir embora e ela já não tem mais esperança, mas o Prota aparece acabando com ele naquela série de matança dele treinando como o matador de bandidos estiloso, com o verdadeiro objetivo da Yukimi sendo tomar tudo de Getan. O dia frio chega com o ar de tudo acabado, as moedas de ouro restantes sendo confiscadas e o banco fechando por não conseguir trocar mais. Getan descobre do envolvimento de Yukimi nesse caso quando ele sente as presas de uma raposa. Ele pede para parar e segue para algum lugar. Alpha, após entrar em estado depressivo, aceita que Shadow está em um nível completamente diferente dos mortais, ela já não mais o entende. Quais suas ambições? Afinal,
Ele causou isso. Ele as abandonou. Elas fracassaram em atingir suas expectativas. Com isso impregnado em suas mentes, Nu aparece falando sobre Getan, que pretendia colocar as cédulas falsas. Com isso, ela vê a verdade. Getan trabalha para o culto, mas o culto não colocou as cédulas falsas, já que o Prota colocou primeiro. Ele criou toda essa situação, tirando todas da ação. Mas para quê? Quando Beta chega falando ter decifrado a mensagem do Shadow, onde diz que ele não as abandonou. Eu sinto muito, mas decidi me tornar um traidor. Eu tenho um plano, e para alcançar isso, abandonei meu antigo nome e imprimi cédulas falsas para ajudar uma cúmplice. As moedas de ouro que recuperamos estão sendo armazenadas no lugar onde vocês me ajudaram a salvar a minha irmã. Eu sei que podem me odiar por isso, mas acredito que essa escolha será melhor para nós. Com isso elas percebem que tudo estava em suas mãos. Com isso são enviadas pessoas para coletar esse ouro. Elas se perguntam sobre Delta e ela aparece após sua missão completamente viva. A noite enfim chega com o Prota matando todos, seguindo pelo trem e pensando em ir pegar seu ouro para si. Mas quando chega, não há nada lá. A Shadow Garden levou tudo, mas ele não sabe. As garotas da Yukimi o contatam sobre ela ter sumido e ele associa o sumiço das moedas com Getan, ele sendo que roubou elas. Com isso ficando furioso, Yukimi se encontra finalmente com Getan e o derrota. Ele sente a dor de não ter poder de novo. Ela tenta acreditar na pessoa boa que ele é e vai embora poupando sua vida. Mas ele toma aquela pílula feita pelo culto, criando uma força grande e acertando ela nas suas costas. Ele vai matá-la, mas John Smith aparece dando um soco nele. Getan se levanta para falar algo, mas é encurralado e ele diz que veio buscar algo que é precioso a ele e que ele o roubou. Ambos acham que ele está falando da Yukimi, mas ele está falando das moedas de ouro. Getan é completamente humilhado e ele vai tentar comer outras pílulas, mas ele o para com um chute. Ele pede para ele falar e repete dando socos, até ele ouvir o que quer, mas ele sente dor, tristeza por não ter o poder suficiente para proteger o que amava. Então ele confia ao Prota seu maior tesouro. Yukimi o abraça e ele usa seus poderes para curá-la. Ela assim percebe que foi ele, naquela vez, que a salvou, agradecendo assim por tudo. E Getan, antes de morrer, diz que está enterrado debaixo da neve. A equipe de Aire chega nos cofres e vê tudo vazio, prendendo assim Garten. Alpha conversa com Yukimi explicando sobre o que Shadow fez e o que aconteceu com as moedas, fazendo assim ela cooperar com a Shadow Garden a partir de hoje. Com tudo resolvido, Prota cava com a ajuda de Delta, mas não consegue encontrar suas moedas. Com isso ele segue para uma nova cidade, pensando que o seu pessoal deve estar com muita raiva dele. Após esse arco fora tem um Epic Slice of Life, com as garotas curtindo um dia na piscina e desvendando uma lenda sobre um dragão que protegeu uma princesa. Mas nada interessante, assiste lá, otário. Mas enfim, o app e o vídeo termina por aqui. Eu espero ter gostado, foi muito da hora esse arco das moedas, teve mais coisa intelectual, teve umas cenas fodas do Prota, como sempre tem, mas foi algo mais pensado sobre as cédulas, sobre a credibilidade da moeda, mas eu achei muito da hora mesmo assim, tá absurdo. E esse arco final também eu quero resumir, falta acho que 1 ou 2 episódios pra lançar, aí sim eu consigo fazer o vídeo pra vocês, mas o próximo vídeo principal vai ser de Ragnar Crimson. Enfim, tamo junto, valeu, falou e fui.